tão somente 7 vezes, mas o quanto for preciso. Tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis a lei, dou-te um novo mandamento. Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja convosco e com a vossa família. 24º domingo do tempo comum. Se no último domingo nós ouvimos o Senhor falando da importância de darmos um passo na direção do nosso irmão e da nossa irmã, e que este passo não seja um passo de alguém que não ame por primeiro. O amor precisa vir em primeiro lugar. Fiquem devendo em tudo, menos no amor. E este amor é que vai ao encontro do irmão para ganhar o irmão, para trazer o irmão para próximo, para levar esse irmão ao encontro do Senhor. Por isso que nós somos chamados a este passo de ajuda, de amor fraterno e de vínculo. Na liturgia de hoje nós damos um outro passo. Quando rezamos no Pai Nosso, dizemos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Segunda leitura de hoje começa assim o texto, que é tirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Primeira consciência que precisamos ter: se somos filhos de Deus, se reconhecemos pelo batismo que recebemos, que este Senhor é Senhor das nossas vidas, por isso que dizemos Senhor, Dominus, Kyrios, ou seja, se Ele é o Senhor das nossas vidas, se Ele é esse Senhor que rege, que conduz, que orienta os nossos passos, então realmente nós devemos colocá-lo como Senhor. Nós devemos reconhecer o seu senhorio nas nossas vidas. Muitas vezes suplicamos, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, mas nos esquecemos de colocá-lo como Senhor. Se Ele é o Senhor das nossas vidas, é a voz dEle que nós precisamos ouvir para trilhar o caminho. É o chamado dEle que ouvimos. E esse chamado precisa ecoar com força nos nossos ouvidos, no nosso coração, na nossa vida, e aí respondermos a esse chamado. Se não, por que somos do Senhor? Ninguém dentre vós vive para si ou morre para si. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos ou morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Essa pertença é livre. O batismo, mesmo que foram os pais que conduziram os filhos, a igreja pergunta: você quer batizar o seu filho? O que você pede à igreja? O batismo. Você está disposto a educar? Depois, quando você vai fazer a primeira Eucaristia, você renova esse batismo. Você vai fazer a crisma, você renova esse batismo. E por toda a vida, anualmente, você renova esse batismo, para renovar em si mesmo esse chamado e esse reconhecimento do Senhor como seu Deus, como sendo aquele que deve conduzir e iluminar os nossos passos. Porque senão nós vamos ouvir os textos de hoje e acharemos os textos duros demais. Mas nós não estamos no caminho do Senhor. Ou poderemos dizer, com esses tempos pós-modernos que vivemos hoje,
Esses tempos atuais, eu vou me preocupar com meu irmão, eu preciso salvar a mim, minha família no máximo, o meu irmão que se vire. Um tempo individualista, onde cada um olha só para si, se preocupa só consigo mesmo e não com o outro. É aí que o evangelho de hoje surge hoje. É hoje que a palavra de Deus invade os nossos corações e coloca um grilo na nossa cabeça gigantesco. O evangelho de hoje é Mateus 8, 21, 35. A palavra de Pedro é boa e inquietante. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, versículo 21. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Ou seja, se a fala de Jesus era uma fala, se o seu irmão fizer algo contra você, vá falar com ele. Pedro emenda e diz, então, Senhor, mas quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes eu devo pecar? E aí tem um problema, né? Porque quando a gente começa a contar, a gente quer quantificar e fica lá lembrando, né? Sabe? Aquele dia você fez isso, aí no outro dia você fez aquilo, depois você fez aquilo outro. A gente diz que são pessoas que têm memória de elefante pro erro dos outros. Pro seu não lembra. Meu irmão, minha irmã, se você foi lá ajudar o seu irmão a se reconciliar, é porque você quis salvar o seu irmão. Você não deve lembrar do pecado dele. O que você deve lembrar? Da graça da salvação que ele concedeu, que ele conquistou, da correção, do passo, do avanço que ele deu. É aí que a gente tem que se firmar. Ou seja, por que ficar quantificando? Quando a gente quantifica, quer dizer que a gente está anotando o pecado do outro, para saber, para poder jogar na cara, para poder enfrentar. O Pedro não pensa o que ele está fazendo, ou melhor, ele está seguindo a lei judaica, a tradição judaica que dizia, conte e se passar desse tanto, ignore o seu irmão. E aí ele recebe a resposta de Jesus. E Jesus vai dizer, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí poderia dizer, mas é pouco, né? 490 vezes? Pouco. Para cada irmão, tá? 490 vezes para cada irmão. Porque falou de um irmão. Então não é na vida toda que você vai perdoar 490 vezes. É para cada irmão. Se meu irmão pecar contra mim até 7 vezes, não, até 70 vezes 7. Ou seja, é para você não olhar para o pecado, é para você olhar para o perdão, para a misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como, meus irmãos e irmãs, nós temos a coragem, vai dizer a primeira leitura de hoje do livro de Eclesiástico 27, 33, capítulo 27, versículo 33, até o capítulo 28, versículo 9. Como você tem coragem de guardar, de suplicar ao Senhor o perdão dos seus pecados, se você não tem coragem de perdoar o seu irmão? Gente, isso é falsidade, isso é mentira, isso é hipocrisia. Olha o que nos dirá o texto. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Quem se vingar terá a vingança de Deus. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo contra ti. Assim, quando orares, também terás os teus pecados perdoados. Se alguém guarda raiva contra outro, como poderá pedir a Deus o perdão e a cura? Se alguém não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir o perdão dos seus pecados? É lógico. E nós fechamos os olhos porque não queremos ver. E vamos diante do Senhor e diz, Senhor, tem piedade de mim, olha para a minha fraqueza, para a minha fragilidade, olha porque eu sou um ser humano, sou fraco. E quando eu olho com meu irmão, eu aponto o dedo e diz, sem vergonha,
Você errou, você pode consertar seu erro. A parábola de Jesus, eu acho que é a pior parte do evangelho, da liturgia de hoje. Porque a parábola de Jesus é nua e crua. Um homem tinha uma grande porcentagem de dinheiro e emprestou, e esse empregado dele, um patrão, emprestou uma fortuna. E ele vai fazer os acertos. Chama o empregado e diz, paga o que me deve. E ele fala, não tenho dinheiro, então venda ele como escravo. Vende ele, a mulher, os filhos e vai pagar o que me deve. Isso é a lei da época. E aí o empregado implora ao patrão, Senhor, me dá um prazo e eu te pagarei. E o que o Senhor faz? Perdoa a dívida. Não dá um prazo, perdoa a dívida. O Senhor reconhece naquele homem alguém que tinha uma retidão de vida e que com certeza aquele perdão ajudaria ele a caminhar melhor. Esse homem sai dali, meus irmãos e irmãs, vai ao encontro daquele que deve muito menos para ele, daquele que errou muito menos, daquele que não fez quase nada. Chama ele e fala, me paga. Eu não tenho como. Vai lá e manda prender. Bate nele, espanca e manda prender. Por isso que eu falo que é um texto cru. É um texto que joga na nossa cara uma realidade que a gente vive. E volta no texto de Eclesiástico de novo. Como eu vou pedir perdão a Deus se eu não perdoo? Como eu vou me colocar diante do Senhor para apresentar minha oferta se eu sei que eu tenho um problema com meu irmão? Então deixa a sua oferta lá e vai resolver o seu problema com o seu irmão. Depois você volta. Mas nós vamos guardando e amontoando. E isso vai amontoando e vai amontoando. E a hora que despeja, eu despejo tudo. Porque eu tenho direito. Eu posso falar do jeito que eu quero. A pessoa tem que me aceitar. Ela errou contra mim. Não tem. Nós temos direito da misericórdia. A misericórdia de Deus é infindável. Ela sim, nós temos direito a pedir constantemente e sempre. O texto de hoje nos faz um grande convite à reflexão. Eu queria te pedir isso. Ache um momento na sua semana, um dia, pode ser hoje, uma hora, e reflita sobre a experiência da misericórdia. Quantas vezes você já percebeu esse amor de Deus que o envolve, que não olhou para o seu pecado, que não olhou para o seu erro, que não olhou para o que você fez de errado, mas olhou para você e te chamou de volta e te trouxe para perto. Esse Deus que te acolheu no seu amor, esse Deus que foi providente, que veio ao seu encontro. É essa experiência que eu tenho que levar ao meu irmão. É essa experiência que eu tenho que dar o passo. Se você não consegue perdoar pelas suas próprias forças, porque às vezes o erro do seu irmão é muito duro e você é humano e sente essa dureza, reconheça a grandiosidade do amor de Deus por você e dê um passo na direção do seu irmão. Perdoe-o, não talvez porque seu coração se dispõe a isso, mas perdoe-o porque você fez a experiência do perdão e sabe como ela é libertadora, como ela te dá paz, como ela te dá esperança, e você pode ajudar esse seu irmão a se libertar, e ele se libertando, você também alcança esse perdão. E vá trabalhando isso no seu coração. Vá colocando, o Padre Léo nos dizia muito isso, né? Elenca a lista daqueles que você traz, que ocupa em um lugar de rancor, de ódio na sua vida, e reza por eles. Pede a Deus que os abençoe, que os proteja, que os guarde. Mas não guarde isso. Lembre-se, o Senhor te perdoa. Tenha coragem. Peça a Deus essa graça. Inspirado nessa misericórdia que Ele tem por ti, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar, me ensina a amar,
E mais do que isso, me ensina a parar de contar quantas vezes o meu irmão pecou contra mim e sim a ter um olhar de misericórdia. Porque o pecado eu posso contar no dedo, a misericórdia é infinita. Porque o amor de Deus é infinito. Não fique devendo nada a ninguém, vai dizer Paulo na semana passada, a não ser no amor. Fique com Deus, Deus te abençoe, um bom domingo e que a misericórdia do Senhor inunde a sua vida, o seu coração e toda a sua família.